Hoje, a gente vai contar a história de um rei que por quase uma década dominou completamente o mundo da programação. O nome dele era Clipper, e essa é a história da sua ascensão e principalmente do seu sumiço misterioso. Essa é a grande pergunta. É uma história sobre poder, sobre inovação e sobre como a tecnologia não para nunca. Como é que pode uma ferramenta que era tão dominante assim de uma hora para outra simplesmente desaparecer? Vamos mergulhar nisso. Olha, para quem programou nos anos 90, não tinha erro. Essa tela azul com as letras brancas ou cinza e aquele barulhinho da teclado era o som de um negócio funcionando. O Clipper não era só uma linguagem, sabe? Era a trilha sonora da informatização de milhares de empresas no Brasil. E que era de ouro, viu? Por quase 10 anos, o Clipper não só liderou, ele reinou absoluto. Era muito mais do que um software. Era a espinha dorsal de um monte de negócios. Uma verdadeira força da natureza no mundo da programação daquela época. Se a gente tivesse que resumir a essência do Clipper em 3 palavras, seriam essas aí. Ele era rápido, muito confiável e, principalmente, simples de desenvolver. Era a combinação perfeita para o que o mercado precisava naquele momento. E essa lista aí, nossa, podia continuar por páginas. De norte a sul do Brasil, se um comércio pequeno ou médio tivesse um computador, a chance de ter um sistema em Clipper rodando era gigante. Foi ele que informatizou o comércio brasileiro antes da internet virar o que é hoje. E aqui está o lado humano da coisa. Essa frase de um desenvolvedor da época mostra o impacto real que o Clipper tinha na vida das pessoas. Não era só sobre criar sistemas, era sobre criar carreiras, pagar as contas, sustentar famílias. Tá, mas por que ele era tão querido assim? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, a velocidade. Como ele era compilado, virava um programa executável direto, sem frescura. Segundo, o banco de dados DBF. Era ridiculamente simples, leve e super confiável. E terceiro, a produtividade. Uma pessoa, sozinha, conseguia criar um sistema comercial inteiro. Era algo de louco. Agora, para entender de verdade a genialidade do Clipper, a gente precisa falar de uma limitação. De um número, 640 kilobytes. Essa era toda a memória que o MS-DOS tinha disponível. O sistema operacional, os drivers, o seu programa, tudo tinha que caber nesse espacinho minúsculo. E essa limitação moldou uma geração inteira de programadores. Otimizar não era uma boa prática, era questão de sobrevivência. Cada bytezinho importava. Os desenvolvedores de Clipper viraram mestres da eficiência por pura necessidade, criando sistemas complexos em recursos que hoje parecem uma piada. Mas como em toda a história de um reinado, uma hora o desafio chega. E para o Clipper, esse desafio não veio de um concorrente direto, mas de uma invenção que mudou para sempre o jeito como a gente usa o computador, o mouse. De um lado você tinha o mundo do Clipper, tela azul, texto, comandos no teclado. Super eficiente, mas do outro lado estava nascendo o mundo do Windows, com ícones, janelas, botões e, claro, o mouse. Os clientes começaram a querer aquela cara mais bonita, e o mundo do Clipper, de repente, pareceu coisa do passado. E onde tem demanda, aparece oferta, né? Surgiram novas ferramentas, como o Visual Basic e o Delphi, que já nasceram para esse mundo gráfico. Nelas, criar uma tela com botões e menus era muito fácil, algo que era um parto para fazer no paradigma do Clipper. O mercado virou a chave, e muito rápido. E é aqui que a história fica mais interessante ainda. Porque a queda do Clipper levanta uma pergunta que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente até hoje. Pensa bem, é uma ótima pergunta. O COBOL é uma linguagem lá dos anos 50 e continua aí firme e forte, rodando em sistemas super importantes pelo mundo. Já o Clipper, o rei dos anos 90, sumiu. A resposta, curiosamente, não está na tecnologia em si, mas na economia do risco. A resposta está toda aqui, ó. O Clipper era o rei das pequenas e médias empresas. Para dono da padaria, trocar o sistema por um mais moderno, com Windows, era um custo e um risco baixos. Agora, o COBOL, ele roda nos sistemas centrais de bancos, de governos. Migrar um sistema desses custa bilhões. E o risco? Se der pau, pode quebrar um banco. Ninguém mexe nisso. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Um foi trocado porque era conveniente trocar. O outro continua aí porque o risco de trocar é grande demais. São destinos totalmente diferentes, definidos não pela idade da tecnologia, mas pelo tamanho do risco envolvido. Então, o rei caiu. Mas e o legado? O que ficou dessa época? O que o Clipper ensinou para essa geração de desenvolvedores? Quem programou em Clipper aprendeu na marra algumas coisas muito valiosas. Aprendeu a tirar leite de pedra, a fazer o máximo com pouquíssimo recurso. Aprendeu que otimizar não era luxo, era obrigação.
e aprendeu a construir sistemas robustos como a simplicidade elegante. E aí fica a reflexão, né? Hoje que a gente tem memória e processador sobrando, que se usa gigabytes para fazer coisas simples, essa mentalidade da escassez parece que se perdeu um pouco. Essa disciplina forjada pela falta de recursos é um legado que talvez hoje seja mais importante do que nunca. Então fica aqui a nossa homenagem. O Clipper pode ter perdido o trono, mas seu reinado deixou lições de eficiência e de engenhosidade que formaram uma geração inteira de profissionais. E fica uma pergunta no ar. Nessa nossa era de tanta abundância tecnológica, o que será que a gente está perdendo por não ter mais que lutar contra a escassez?